2h18, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Temos pouco tempo e o assunto aqui é de uma importância medonha. Eu tenho aqui comigo um exemplar. Deixa eu só avisar aqui logo, olha só. Hoje, às 7 horas da noite, no Café com Poesia. Café com Poesia fica ali no Bela Vista, naquela rua ao lado do antigo Bar União. Não tem erro. 7 horas da noite, no Café com Poesia, lá onde está o meu amigo César Augusto e a dona Raimundinha, vai acontecer lançamento de 2 livros fundamentais. Aí, olha. Primeiro, Acre, um estado de espírito, do meu colega Elson Martins. Falo isso com muito orgulho, um jornalista, tem mais de 40 anos, 50 anos de estrada. E o segundo livro, Chico Mendes, Um Grito no Ouvido do Mundo, como a imprensa cobriu a luta dos seringueiros. E sobre este livro, Chico Mendes, Um Grito no Ouvido do Mundo, é que eu converso aqui com o autor Nilo Diniz, sociólogo. Nilo, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Eu queria saber, Nilo, Um Grito no Ouvido do Mundo. O cenário político brasileiro parece que demonstra que nós estamos meio bocos, né? Ou não? Sim, é verdade. Interessante se observar isso, né? A atualidade desse título, né? Que muitas coisas têm acontecido no Brasil e no mundo que parece que estão precisando ser cada vez mais aberrantes, né? Cada vez mais espantosas para despertar todos nós, né? Para a gravidade do momento que a gente está atravessando, né? Mas esse título até foi um título emprestado por um jornalista aqui do Acre também, que é o Toninho Alves, né? Porque o Chico Mendes, ele naquela ocasião do movimento da luta dos seringueiros, o Chico, quando foi assassinado, ele na verdade tornou toda a luta dele, dos seringueiros, um fenômeno nacional e internacional, né? Mas na verdade o Chico já era muito conhecido lá fora, aqui nas redações, né? Nos jornais principalmente, né? Do Brasil, é que o Chico ainda não era tão conhecido. Havia uma resistência. Então foi um grito no ouvido do mundo, mas especialmente do Brasil, entendeu? Que não conhecia o Chico, que já era premiado na ONU, que já era notícia nos Estados Unidos. Essa situação, esse contexto, esse cenário que você está lembrando, o que isso diz? O que isso grita? Olha, diz que a luta do povo, de uma forma geral, no Brasil, né, por muitos momentos da nossa história, passou desapercebida, sabe? Então, o país, às vezes, é considerado um país de muita paz, de muita tranquilidade, uma história que não teve guerras, uma história que não tem terremotos, um país que não tem grandes cataclismos, né? Mas, na verdade, a gente vive na nossa história momentos muito fortes, de muita luta do povo em defesa da condição de vida mínima, né, da população desse povo, e muito pouco, às vezes, reconhecido, né, pelas elites e, às vezes, também, como aconteceu no caso da luta dos seringueiros, por uma grande parte da imprensa, principalmente a imprensa nacional, né? Então, quando o Chico morreu, foi uma surpresa, porque as redações do Jornal do Brasil, do Estado de São Paulo, do Globo no Rio, sabiam que o New York Times estava dando a notícia do assassinato de um seringueiro, um sindicalista do Acre, e eles não sabiam direito mas quem é esse cara que está saindo no New York Times e nós aqui não conhecemos, não sabemos quem é, entendeu? E é um brasileiro da Amazônia. Então, agora, isso nos obriga, primeiro enquanto cidadãos, né, a perceber as personagens no nosso entorno, que às vezes estão gritando e nós não estamos ouvindo. Isso é um ponto. E a imprensa também. Eu queria saber se esse livro, o que tem nele que revela descompromisso, omissão, ou simplesmente ignorância, porque também pode haver, claro, o profissional pode ignorar, no sentido de não saber. Isso é uma coisa. Agora tem a omissão e tem o descompromisso. E aí é outra coisa, é uma postura até criminosa. Então, o que eu procurei fazer, isso foi resultado, esse livro, ele na verdade, vamos dizer, ele recebeu um banho de loja, né, de uma dissertação de mestrado no jornalismo, na Faculdade de Jornalismo de Comunicação da UNB em Brasília, né? O que eu procurei fazer foi
retratar cada órgão da imprensa nacional, principalmente, né, dos grandes jornais e também dos jornais aqui do Acre, na época, né, dos anos 70, 80, né, até o assassinato de Chico Mendes e um pouco depois, como que cada órgão da imprensa tratou a luta dos seringueiros ou não tratou, entendeu? Deixou de tratar. E como que isso, de alguma maneira, interferiu nos acontecimentos da história aqui do Acre e da Amazônia, entendeu? Como que o chamado quarto poder, né? Como é que ele pode, de alguma maneira, corroborar, entendeu? Evitar ou, de alguma maneira, participar dos fatos da história. Então, para poder comparar o tratamento que a imprensa ofereceu à luta dos seringueiros e à luta do Chico Mendes, né? E o que aconteceu de fato, eu faço um relato na primeira parte do livro bem histórico, né, dos acontecimentos desde os anos 70, aqui na Amazônia, especialmente no Acre, e na segunda parte da publicação eu faço uma análise de como a imprensa retratou essa história, como que a imprensa trabalhou. Então você vai ver... Conflito ou não? Você vê órgãos que trabalharam buscando uma fidelidade, um compromisso com o relato dos acontecimentos, né? Órgãos que simplesmente omitiram. Eu vou te dizer assim, por exemplo, naquele período final dos anos 70, início dos anos 80, que até o meu colega Elson Martins, né, que lança o segundo livro aí que você falou, ele faz o prefácio do meu livro, um prefácio maravilhoso, né? Então, ele era correspondente do Estado de São Paulo na época e ele escrevia para o Estado exatamente as situações que vinham acontecendo, as correrias aqui contra os índios, né? Os desmatamentos, os empates, né? Ele vinha reportando isso. Mas em São Paulo havia um desconforto, no Centro-Sul, um desconforto por quê? Porque eram anunciados terrenos, lotes, áreas enormes de terra, né? Com preços assim, entendeu? Então o problema é o muito seguinte, acessíveis. Como é que era aquele mundo que era vendido pelo governo como uma terra de prosperidade? De prosperidade, de esperança, de alternativa econômica para muita gente do sul, né, do centro-sul do país, mas não falava dos povos indígenas, dos seringueiros, dos castanheiros que aqui viviam, né? Então tinha uma contradição entre reportar essas lutas que já aconteciam aqui, com a tal da invasão dos paulistas, que eles diziam, certo, mas era gente do Centro-Sul, não era só paulista, contra essa informação que era veiculada daqui e o interesse de governo na época, né, principalmente no período da ditadura, de fazer essa ocupação da Amazônia, né, por grandes projetos agropecuários, entendeu, que impactavam, né, o ambiente e a vida social aqui da região. Você percebe, eu sempre costumo dizer o seguinte, Nilo, tudo bem que os jornalistas da região Centro-Sul não entendam da Amazônia, nem nós aqui entendemos integralmente essa região. Agora, uma coisa é nós não entendermos e a outra coisa é não fazer o mínimo esforço para entender. Uhum. Eu falo isso porque eu queria saber de você o seguinte, você tem percebido algum movimento dentro da imprensa brasileira para tentar entender e escutar os gritos que são feitos por aqui? Olha, depois do assassinato do Chico, aconteceram coisas importantes nas redações dos grandes jornais, principalmente. Uma figura que foi assim essencial nesse movimento foi o Zuenir Ventura. O Zuenir Ventura, na época, ganhou um prêmio ESSO de comunicação, castigo, né? Por causa das série de reportagens que ele fez no Jornal do Brasil, após o assassinato de Chico Mendes, revelando o Acre para o Brasil e, de certa forma, para o mundo, né? Então, daquele momento do assassinato do Chico em diante, houve uma mudança realmente no acompanhamento dos acontecimentos aqui da região. Não quer dizer que melhorou 100%, mas houve uma mudança significativa, porque, como eu te falei, de certa maneira foi um golpe em algumas redações, né? Caírem assim na realidade perceberem a realidade de que não se conhecia a Amazônia. Inclusive, até eu cito o Ricardo Arndt, que é um jornalista muito importante, que cobriu muito a Amazônia e que revela assim uma relação, muitas vezes, da inteligência do Centro-Sul em relação à Amazônia, com aquela imagem assim de uma região maravilhosa, tropical, sabe? De beleza, romantizada, mas pouco conhecedora do que realmente acontece aqui na região. Bom, quero dizer que eu estou ansioso por ler uma publicação importante, tanto essa quanto Um Estado de Espírito, do Elson Martins. Repito, hoje às 7 horas da noite,
lá no Café com Poesia, que funciona, eu não sei como é o nome daquela rua, mas fica a rua ao lado do antigo Bar União. Não tem, ali onde morava o Edmundo Pinto, ali não tem erro. É só chegar ali e saber onde é que é o Café com Poesia, todo mundo vai saber. Lançamento desses 2 livros, 7 horas da noite no Café com Poesia. Acre, um Estado de Espírito, Chico Mendes. O Acre, um Estado de Espírito, do Elson Martins. E Chico Mendes, Um Grito no Ouvido do Mundo, do sociólogo Nilo Sérgio Diniz. Nilo, eu quero dizer assim, que essa conversa, acho que ficou muito pela metade. A gente precisa fazer um Gazeta Entrevista junto com o Elson Martins. Eu vou fazer a defesa de que façamos um programa inteiro sobre o que está escrito nesses 2 livros, que eu acho que vale a pena. Muito obrigado pela tua vinda aqui. Eu que agradeço. Viu? Bom, e assim nós terminamos a edição de hoje do Gazeta Entrevista. Lembrando que o terceiro bloco é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos amanhã.